a Jesus com mais 2 hinos e seguimos com a ministração da palavra de Deus. Bendito é o nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 332 da harpa cristã. Amém, amados? 322 da harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia. 322. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar das trevas a luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai se ouvir outro canto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou fluindo nesse canto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Amém, amados? O hino 525. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis.
os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez vencendo. Vem Jesus, aquela glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Quero ver a igreja cantando. Glória, vocês. Vencendo, vem Jesus. Esse que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Vencendo, vem Jesus. Oh, quero ver a igreja. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, só a igreja, vamos lá. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. A igreja e o baixo do Marcelo, amém? Agora sim. Glória, 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 aleluia, vencendo em Jesus. Agora, Fábio, meu querido, glória, glória, aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém, amados? A vitória é nossa, né? Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Irmãos, a gente vai quebrar um pouco daquela sistemática que estávamos fazendo de ministrações que são pontos doutrinários que nós defendemos à luz da Escritura Sagrada e que torna o templo do corpo de Cristo uma igreja diferente, né? Não que sejamos a melhor igreja evangélica que exista na terra, seria muita soberba e prepotência, mesmo que tivéssemos já extensões do templo do corpo de Cristo pelo mundo afora, né? Nos 70, quase 100 países ou mais que estiverem existindo hoje no planeta. Seria muita soberba, muita prepotência nossa se disséssemos que isso configuraria a melhor denominação ou a igreja, não é? A igreja perfeita. Não existe denominação perfeita, amém? Porque elas todas são constituídas de pessoas falhas, pastores, bispos, apóstolos, profetas, seja lá quem for. O ser humano é falho, não é? Então, com isso já dá uma desconstrução nessa ideia de igreja perfeita. Até porque o conceito bíblico de igreja é ajuntamento nosso, de homens, mulheres, de pessoas de diversas raças, nações, línguas, culturas, mas que estão sujeitas a Cristo, são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, pessoas que nasceram de novo, pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas que têm o nome escrito no livro da vida, aleluia, não é? Mas não existe denominação perfeita, longe disso. Agora, nós, se você está me ouvindo agora e ou assistindo esse vídeo que estamos retransmitindo e que fica salvo na fanpage da Rede Cristã e também no canal da Igreja Templo do Corpo de Cristo no YouTube, para você assistir onde e quantas vezes quiser e onde quer que esteja. Você vai perceber pelas ministrações que a gente tem procurado se aproximar o máximo do texto sagrado. A gente tem procurado se aproximar o mais possível que for de uma veracidade contextualizadamente bíblica. Isso torna a nossa denominação um pouco diferente das demais que existem nos dias de hoje, porque infelizmente a maioria das denominações tem fugido do contexto bibliocêntrico, estão defendendo seus ideais denominacionais. Infelizmente pastores estão defendendo a sua condição sociável, estão pensando mais no bolso, estão pensando mais no carro da geração mais atual, sempre a última geração, né? No conforto da sua residência, enfim, é uma vergonha dizer isso. Porém, a maioria das lideranças não estão preocupadas em verdadeiramente salvar vidas. E não existe salvação fora da palavra de Deus, irmãos. Não existe salvação fora da palavra de Deus. A palavra de Deus é o único instrumento aferidor da verdade. Por isso que nós temos procurado ser bibliocêntrico. Hoje está até difícil aquilo que a gente tem defendido aqui,
que as pessoas que estiverem mais envolvidas no contexto evangélico estão mais propícias a se salvarem do que em qualquer outro sistema de crença, considerando que na motivação da reforma protestante a Bíblia deveria ser a única regra de fé e prática. Hoje a Bíblia parece já não ser esse manual. A Bíblia hoje parece já não ter mais essa força. A Bíblia já não é vista mais como única regra de fé e prática, porque existe em muitas denominações o tal do estatuto interno. Existe já a norma, o catecismo denominacional, o que a gente antes só conhecia como catecismo da Igreja Católica, né? Já existe hoje o catecismo da Igreja Evangélica, com outro nome, lição de discipulado, camuflado também de lição de escola dominical. Enfim, estatuto interno. Quando há uma interpretação à la denominacional, de que se a pessoa não lê aquela cartilha, ou não seguir aquela norma, ou aquelas normas, aquelas regras, a pessoa está fora do fundamental requisito, objeto da encarnação do Verbo, Jesus, que é a salvação. Aí hoje dizer que uma pessoa que está no contexto evangélico está mais próxima da salvação está muito complicado. Você vê que tem hoje até prostitutas dizendo serem evangélicas, né? Tem traficantes dizendo serem evangélicos. E as mais profissões, se assim a gente considerar, ou os diversos segmentos profissionais ou culturais que a gente observar, pessoas se dizendo evangélica, e a gente percebe que podem até ser evangélicas, porque o termo evangélico, a gente já aprendeu aqui, ele surgiu em meados dos anos 1900. A gente inclusive viu isso recentemente na escola bíblica aqui, que são nas quartas-feiras, o que é nas quartas-feiras, que o termo evangélico surgiu do movimento no ano de 1900, com a ideia de unir as mentalidades protestantes, de unir as mentalidades protestantes da época, que ainda estava, vamos dizer assim, no frescor da reforma, apesar que já haviam se passado aproximadamente 3 séculos, que a reforma acontece no século XVI, né? E eu já estou falando do século, na verdade o começo do século XX, que é o ano de 1900. E havia as predominantes mentalidades protestantes, como luterana, calvinista, zwingliana, metodismo já está por aí, o episcopalismo já está por aí. Ninguém fala muito dele, mas havia seguidores do precursor de Martinho Lutero, que fora Jerônimo Savonarola. Já havia o movimento arminiano, que já era uma versão na contramão do movimento calvinista. Então havia muitas mentalidades debruçadas nas escrituras, e cada um defendendo uma
sistemática, soteriológica, soteriologia, a doutrina da salvação, que será as nossas próximas abordagens, à luz da Escritura Sagrada. Aí a gente com isso vai desmistificar a ideia da predestinação fatalista, da salvação meritória. A gente vai refutar a reencarnação, etc., quando estivermos abordando sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Mas havia até, como ainda existe hoje, a gente não vê uma discussão acadêmica baseada nisso, mas existe a sistemática de crença dentro das próprias igrejas hoje, chamadas históricas ou reformadas e ou evangélicas. Porque você há de ouvir que existe ainda o calvinismo, existe ainda a pregação da salvação meritória pelas obras, não é? Como existe a ideia do purgatório, como existe a ideia da reencarnação, e como existe, biblicamente falando, a salvação pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Amém? E é importante porque ainda hoje existem essas diferenças teológicas denominacionais. Tem pessoas que não se importam em congregar em algum lugar, e seria muito importante as pessoas conhecerem a teologia da denominação em que elas fazem parte. Será importante, você que está me ouvindo, conhecer a teologia da denominação que você faz parte. Porque você está no grupo que de repente pode estar crendo errado. E se estiver crendo errado, é um perigo, né? É um perigo. Porque crendo errado, vai fazer errado, as consequências serão desastrosas. Por isso que Jesus teve o cuidado, Jesus teve a cautela de dizer, para que crescemos nele, como diz a Escritura, para que rios de água viva fluam em nosso ventre, fluam dentro de nós, fluam em nosso espírito. E ele falava desse fluir de rio de água viva ser a presença do Espírito Santo. Então, se não crê, como diz a Bíblia, é a Bíblia quem está dizendo, não tem o Espírito Santo. Então isso é mais sério do que as pessoas pensam. Sim ou não, igreja? Sim. Se eu sou cristão, eu tenho que ir pelo ensinamento de Jesus. E quando eu vou pelo ensinamento de Jesus, irmão, a porta é estreita e o caminho é apertado. Amém, igreja? Então é a Bíblia que está dizendo que se eu não crer, como ela diz, eu não tenho o Espírito Santo. Isso é muito sério. Por isso que será importante você ouvir, bem como acompanhar o seriado de ministrações que faremos nas próximas celebrações sobre soteriologia. Amém? Mas eu quero interromper essa ministração que começou até a ficar gostosa, até parece que eu já ia entrar no assunto, né? Eu particularmente agora comecei a sentir um sabor disso. Mas eu havia dito antes, eu preparei, a gente vai dar uma interrupção nesse seriado de ministrações para ler com os irmãos o texto de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 6, versículo de número 9 em diante, em que diz o texto sagrado:
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. O que eu quero pontuar nessa noite é algo que tem me incomodado esses dias. Eu tenho recebido alguns pedidos de oração, e normalmente as pessoas pedem oração dizendo assim a mim: pastor, ora por mim, para Deus fazer a vontade dele. Ou então assim: o que Deus fizer tá bom demais. Como é que dizem? Tem outra expressãozinha bem popular. Alguém lembra aí? Deus sabe de todas as coisas. Ou tem outra expressãozinha quando alguém pede oração popular que vocês lembrem aí para me ajudar? Ó, irmão, o que Deus fizer, eu agradeço. Não é? É porque está pedindo oração. É porque está pedindo oração. Mas primeiramente eu quero pontuar o seguinte: que não existe mais mediadores entre nós mortais. A Bíblia nos diz em Timóteo que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém, amados? É importante as pessoas saberem que o sacerdócio foi abolido. O sacerdócio levítico, ele foi abolido. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o único que media entre nós e Deus. Não é sequer Maria, que foi mãe de Jesus. Maria morreu, a exemplo de Pedro, Tiago, João e etc., e está morta, esperando o arrebatamento da igreja, que acontecerá com a vinda de Jesus. E quando Jesus vir e a igreja for arrebatada, a Bíblia diz que os que estiverem vivos serão transformados, porém antes da transformação dos vivos, os mortos ressuscitarão. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e nessa ressurreição vai participar todos os santos que morreram no Velho Testamento e todos os santos que morreram no Novo Testamento, inclusive Maria, bem como todo crente que morreu em Jesus Cristo até a ocasião do arrebatamento da igreja. Então, a oração que fazem, ou a reza que fazem, pedindo que Maria interceda por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, não se pode nem dizer amém, porque ela não intercede por nós. O único mediador que há entre Deus e os homens se chama Jesus Cristo. Amém, amados? Este sim é o que media entre nós e Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. 1 de Timóteo capítulo 2, versículo 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Glória a Deus. Então, nós pastores, pastor nenhum, bispo, apóstolo nenhum é mediador. Eu quero pontuar isso para dizer que a oração da pessoa, só porque ela é pastor ou tem alguma outra função eclesiástica na igreja, ela não é mais poderosa do que a de um, vamos dizer, crente comum, de um crente simples, de uma pessoa que é só crente e não tem nenhuma função eclesiástica na igreja. A oração é igual. O que vai diferenciar entre a oração de um crente para outro crente é a fé. Se você tiver fé,
você atrairá a atenção de Deus para a sua oração. Amém? Está escrito em Hebreus, capítulo de número 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você precisa ter fé em orar, e é isso que vai fazer a diferença da sua oração e da oração de qualquer outra pessoa, porque é a fé que atrai a atenção de Deus para nós. Amém, amados? Esta palavra não está vindo em vão nessa hora, nessa oportunidade. Deus deve estar falando ao teu coração: tenha fé, porque eu escuto a tua oração. Tenha fé, porque eu ouço quando você invoca o meu nome. Tenha fé ao pedir. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, para resumir, voltando ao aspecto da oração, essa expressão, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, isso não é o Senhor castrando a minha liberdade de pedir. Não é isso. Não é uma castração da minha liberdade de pedir. Amém, amados? Amém. O Senhor não está impedindo a nós de dizermos o que queremos que Ele faça. Ao contrário, inclusive nós temos um episódio na Escritura Sagrada de alguém que, quando Jesus ia passando, gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram que ele inclusive calasse a boca, que Jesus não ia atendê-lo. Ele, diz a Bíblia, gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus para, chama-o, dá-lhe atenção, e quando se aproxima, lhe pergunta: que queres que eu te faça? Amém, amados? Um episódio que já dá para nós a declaração que o Senhor quer ouvir de nós o que queremos que Ele faça. Então, ao orarmos, não devemos nos abster de pedir. Amém? Inclusive a fé consiste nessa ousadia. A fé consiste nessa coragem. E uma vez eu defini aqui fé para a igreja, que é a coragem de pedir e a certeza de receber. Fé é isso também, é ter coragem de pedir. A fé consiste em ousadia, irmãos, e a certeza de que vai receber de quem a pessoa está pedindo. Jesus conta a parábola de um amigo que foi acordar um outro de madrugada, porque alguém viajando parou em sua casa e ele não tinha o que dar de comer àquela pessoa, não tinha pão. Aí ele foi de meia-noite, se é hora de ninguém estar na porta de ninguém, ainda mais batendo, pedindo pão, irmão. Não é? Mas ele foi na casa do colega: amigo, me dá pão. O cara: mas rapaz, uma hora dessa? O cara até gritou: meu querido, eu já estou dormindo com a minha mulher e meus garotos. Não, rapaz, mas me dá pão. E bateu, porque ó, eu estou com um visitante lá em casa e eu não tenho o que comer. Meu querido, me dê pão. Aí o cara: rapaz, uma hora dessa? Aí vai lá na despensa, se levanta, pega o pão e toma, meu filho. Aí Jesus disse na parábola que ele atendeu o amigo que o importunava por causa da ousadia dele de estar uma hora daquela batendo-lhe na porta pedindo pão.
Amém? Isso é que é fé. Não é café não, viu, irmão? Isto é que é fé. Se bem que pão com café ajuda a descer, né? Mas isto é que é fé. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, seja feita a tua vontade. Não é o Senhor castrando o meu direito de pedir, nem eu devo me abster de pedir. Quando normalmente as pessoas oram, Senhor, faça a tua vontade, já está descrendo que Deus pode reverter o quadro. Normalmente já estão descrendo que Deus pode reverter o quadro. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você, que para Deus nada é impossível. Deixa eu dizer a você que tudo é possível ao que crê. Deixa eu dizer a você, aleluia, que se você crê, você verá a glória de Deus. Quer que eu cite os versículos? Lucas 1:37, Marcos 9:23, João capítulo 11, versículo 40. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então, o seja feita a tua vontade é o Senhor ensinando a nós que devemos obviamente estar abertos à vontade de Deus. Ou seja, se formos atendidos ou não. Amém? Para não ficarmos aborrecidos com Deus se as coisas não saírem do jeito que nós gostaríamos que saíssem, se a coisa não acontecer do jeito que gostaríamos que acontecesse. Quem está entendendo diz amém. Seja feita a tua vontade e estar aberto à vontade de Deus e atender aquilo que diz o apóstolo: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. A gente entende que o final, o resultado final foi a vontade de Deus, tenha sido ela permissiva ou absoluta. Mas aí a gente deve dar graças a Deus, não questionar, não arengar com Deus, não ficar aborrecido com Deus, não blasfemar, não dizer nenhuma palavra frívola contra o Senhor, não ficar inchado contra o Senhor, não ficar irado contra o Senhor, mas em tudo dar-lhe graças. Amém, amados? Mas o Senhor permite que nós peçamos o que queremos que Ele faça. Então, quando for orar, seja específico. Isso não é ensinar Deus a trabalhar, inventar esse negócio. Irmão, não queira ensinar Deus a trabalhar, não. Irmão, a pessoa, se passar pela cabeça de uma pessoa esse negócio de ensinar Deus a trabalhar, isso é muita idiotice. Me desculpe a expressão, isso é forte, porque ninguém ensina a Deus a trabalhar, não. Outra coisa, Deus é soberano. Amém, igreja? Você pode dizer bem alto para todo mundo ouvir: Jesus é o Senhor. Ele é o soberano de toda situação. Ninguém, irmão, torce o braço de Deus, não. Amém, igreja? Amém. Ninguém engana a Deus, não. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao orarmos, peçamos o que queremos. Eu já disse aqui aos irmãos que é importante considerar que nem sempre orações que dependem do outro têm um efeito positivo. Nem sempre orações que dependem de outras pessoas têm efeito positivo. Lembram disso? Quem não lembra, levanta a mão. 1, 2, 3, 4. O restante talvez não lembre. Se lembrar, eu vou chamar para falar aqui. Aí ninguém vai querer levantar a mão mesmo. Nem sempre a oração que depende do outro tem efeito positivo. Por quê? Porque o outro tem a vontade própria dele. Você está orando por uma pessoa,
que está no vício, que está numa prática errada, seja lá qual for, está no comportamento errado, está no procedimento errado. Você está orando por essa pessoa. Talvez você tenha até um diálogo. Já dizem que nada melhor que o diálogo. O diálogo resolve. Às vezes não resolve. A oração não resolve, que dirá diálogo, né? Pau também não resolve não. Quem está pensando em dar lapada por aí também não resolve não. Mas efeitos que dependem de outras pessoas, às vezes nem sempre o resultado é positivo. Você está orando por alguém, quer que esse alguém mude o comportamento, a prática que está realizando. Aí você está orando, aí você acha estranho que nada melhora, nada acontece. E tem alguns casos que você vê até a pessoa piorar. Eu já ouvi alguém dizer: mas rapaz, quanto mais eu oro, mais demônio aparece na vida de fulano, né? Aí você fica sem entender. Aí tem crente que diz: Deus não está ouvindo a minha oração, tanto que eu oro por fulano, tanto que eu oro por Beltrano, Deus não está ouvindo a minha oração, né? Deus não está ouvindo a minha oração, Luana, amém? Aí a gente fica pensando: parece que Deus não está ouvindo mesmo não. Ele está vendo efeito, mas está orando por alguém. Não está orando por um pedestal, não está orando pelo microfone, está orando por alguém, por um ser humano. Tem vontade própria, tem poder de decisão, de escolha, não é? Aí você fica intrigado. Pedir para Jesus mudar, Jesus converter, Jesus libertar, e até agora nada. Deixa eu dizer a você uma coisa: a sua oração tem sido escutada. Essa pessoa tem sido abordada com um hino, essa pessoa tem sido abordada com uma literatura, essa pessoa tem sido abordada com uma pregação. Essa pessoa de vez em quando para assim, e o Espírito Santo fala ao coração dela. Pastor, o senhor disse que fala ao coração apontando para a cabeça, da sua cabeça? Mateus 15, 19. Na anatomia de Jesus, o coração está aqui. Amém? Mateus 15, verso 19. É do coração que vem os pensamentos. Aí a pessoa escuta tudo isso para a pessoa ser mudada, ser transformada, ser liberta. Mas a pessoa escuta tudo e não quer saber, não quer mudança, não quer transformação. Está sendo conveniente aquele comportamento, aquela prática, aquele vício, aquele uso, né? aquela vida. A pessoa opta para não deixar, para não mudar. É um direito da pessoa, ou não? É um direito da pessoa. E Deus não vai pegar ela pela beca, Deus não vai pegar ela pela orelha, né? Como é dito popularmente, quem não vem por amor vem pela dor. Às vezes nem pela dor vem. Eu me lembro que eu fui visitar uma pessoa que estava à beira da morte, e a esposa me convidou para fazer essa oração, essa visita. E eu perguntava à pessoa se ela queria entregar a vida para Jesus. E demorou eu ir fazer essa visita por causa da minha ocupação, que hoje é grande e na época estava maior. E eu com medo daquela pessoa morrer sem eu ir lá. Aí, a primeira oportunidade, eu fui na UTI falar com aquela pessoa e perguntei se ela queria entregar a vida para Jesus. Depois de tanto conversar e tal, ela disse que não queria. Quando eu saí do hospital, que peguei o ônibus, o telefone tocou: pastor, acabou de morrer fulano.
Só estava no leito, sabendo que ia morrer, e nem assim quis se converter a Jesus. Tem gente, amados, que está sofrendo agora, mas não quer Jesus, não quer se converter. E alguns sofrendo com doença, outros sofrendo financeiramente, outros sofrendo emocionalmente, outros passando por dificuldade. Então essa expressão que quem não vem pelo amor vem pela dor, irmão, infelizmente não é verdade não. A dor, o sofrimento, a gente sabe que normalmente é o que puxa, não é? As pessoas para Jesus, ou empurra as pessoas para Jesus, ou que fazem as pessoas virem à igreja. Normalmente, não é? É a crise financeira, é a crise conjugal, é a crise empresarial, são problemas emocionais, problemas espirituais, não é verdade? Normalmente isso aflui as pessoas à religião, à igreja evangélica, aos cultos. Mas não é todo mundo que é assim não. Tem pessoas que mudam, mas não é todo mundo que é assim, não é verdade? E Deus não força isso. Deus não força. Por isso que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Para Jesus entrar, tem que abrir a porta do coração, tem que abrir a mente, tem que se deixar ser convencido, tem que se deixar ser persuadido pelo Espírito Santo. Quem entra invadindo é Satanás, é o diabo. Mas Jesus quer a sua licença, Jesus quer a sua permissão para atuar na sua vida. Você que é convertido, você que é crente, e você muito mais que não é crente, Jesus quer a sua permissão para trabalhar na sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, Deus está falando com alguém nessa hora que vinha pensando que as suas orações não têm sido escutadas, porque ora pelo filho, ora pelo cônjuge, a mulher ora pelo marido, o marido ora pela mulher, o pai pelo filho, o filho pelo pai, o vizinho pelo outro, o amigo pelo outro, e não vê resultado de mudança, de melhora, de transformação, de libertação, e você tem achado que Deus não tem ouvido a sua oração. Engano seu. Deus está dizendo: eu tenho escutado, eu tenho operado, mas fulano que não está dando lugar. Amém, igreja? É fulano que não está dando lugar. Então a culpa não é de Deus. Aí tem gente que já desistiu, sabia? Porque você fala tanto, você conversa tanto, você aconselha tanto, aí você cansa, porque as pessoas cansam. Cuidado para você não estar sendo objeto de canseira de alguém. As pessoas cansam de tanto aconselhar, não é? De tanto orientar, de tanto conversar, dialogar, e você não quer nada. Você não quer mudança, você não quer melhora. As pessoas cansam. Só que Deus não desiste de ninguém. Amém, amados? Porém, até Deus não pode quebrar a lei que ele estabeleceu. 2 de Timóteo capítulo 2 versículo 13: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode burlar a lei do livre-arbítrio. Deus não pode quebrar essa lei da sua liberdade, do seu direito de escolha, do seu direito de decisão. Deus só entra na sua vida e só faz se você permitir, se você der lugar.
E por outro lado, você, meu irmão, minha irmã, que tem orado, Deus tem ouvido as suas orações. Então, quando for orar, não ora com incredulidade, não ora com desistência, ora pedindo, ora pedindo, ora pedindo. Se a pessoa morrer sem se converter, aí já não foi vontade de Deus, foi a pessoa que não quis. Amém? Mas em outras situações, os resultados finais, ou o resultado final, se não foi de como você gostaria que fosse, aí você deve dar graças a Deus. Amém? Mas você tem o direito de pedir que esta palavra vos ajude no alcance, no aumento do acréscimo da vossa fé, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus.